Hello Stars! Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a utilização do a feel and a little. E uma das coisas que eu quero falar para você antes mesmo dessa explicação, que é bem tranquila, é sobre contexto. Gente, contexto, né, é tudo aquilo que está em volta do texto, ou seja, que está em volta da sua fala. E muitas vezes em inglês, o que a gente percebe, né, que o aluno fica um pouco em dúvida, nossa, mas tem muita tradução, significa um monte de coisa. Na verdade, não. Na verdade, o que está em jogo ali é o sentido que você quer dar, né, aquilo, né, ou o sentido que você quer dar para aquilo do qual você está falando. Então, você consegue enfatizar ou não algumas ideias. E é importante você ter consciência disso na sua fala, que de fato, na maioria das vezes não existe certo ou errado, na maioria das vezes existe a intenção do falante. O que você quer enfatizar ou o que você quer minimizar. E em outras vezes é simples assim mesmo, existe a tradução direta e ela funciona. Que é um pouquinho do que a gente vai ver aqui com a feel e a little. Se a gente pensasse em inglês, igual eu sempre costumo dizer para vocês, vocês veriam que as regras não seriam tão importantes aqui para definir entre a utilização de a feel e a little. Por quê? Olha só, quando eu faço uma tradução bem direta, né, bem de acordo com aquilo que a gente pensa na estrutura do inglês, eu falaria isso aqui, ó. I bought a few books. Eu diria, eu comprei uns poucos livros. Essa seria talvez uma tradução bem literária da palavrinha a few, uns poucos. E quando eu falo a little, seria essa ideia aqui, ó. We have a little time. Um pouco de tempo. Então, se eu começo, às vezes isso é possível na língua inglesa, né? Fazer essa tradução direta, assim, e ver e perceber o que de fato eles estão pensando, seria isso. Eu comprei uns poucos livros, temos um pouco de tempo. Porque se é tempo, né, e está no singular aqui, eu não posso falar uns poucos, eu tenho que falar um pouco. E se é livros e está no plural, então eu posso falar uns poucos. Além disso, tem uma ideia, né? Tem uma ênfase aí por trás. Quando eu falo a few, uns poucos livros, você consegue perceber que não foi o do tanto que eu queria, mas que tá bom? Então está o quê? Está ok. E quando eu falo a little, também está dizendo isso. Vamos aproveitar, ainda dá tempo. Então tá ok. Então o a few e o a little, ele tem um pouco dessa semântica, né? De ser o quê? Ok. A few e a little, tá? Uns poucos e um pouco. Se você absorver essa ideia, né? Uma vez que você é falante de inglês como segunda língua e já tem uma língua portuguesa estabelecida na sua mente, a ideia de uns poucos e um pouco vai sim te ajudar na estruturação das frases com a few e a little, tá bom? Então você vai pensar que a few você utiliza no plural e a little no singular, porque é um, se é um, é singular. A regra, de fato, ela diz que a little vai ser utilizado antes de uncountable, tá? Gente, mas uncountable é justamente o quê? Palavras, né, nouns aqui, substantivos uncountable, eles não têm uma estrutura no plural. Logo, eles estão no quê? No singular, certo? Então, a little você vai utilizar antes de uncountable nouns, ou seja, palavras que estão no singular. E a few você vai utilizar antes de countable nouns. Por quê? Se é uns poucos, a próxima palavra tem que estar no plural também, né? Senão não vai fazer sentido. Então, olha aqui. He spilled a little water, né? Ele derramou um pouco de água. Foi um pouco. Então, não é tanta água assim. Foi só um pouquinho de água. A little bit, ok? A little more, a little bit, a little time, a little extra money, ok? Então, a little vem antes desses uncountable, porque esse sentido de um, né? A é um, então um pouco. E aqui, gente, você tem I bought a few books, que já é uma frase que você viu lá atrás. Então, você vê que books é o quê? É countable. E tá no quê? No plural. Então, uns poucos combinou com ele, ok? Essa é a regra, uncountable e countable. E eu trouxe para vocês também aquilo que eu falei para vocês um pouco sobre o sentido de acordo com o contexto. E aí eu adicionei aqui para vocês o some, justamente para vocês terem essas três ideias. Lembra que a gente não pode, se você for trabalhar de tradutor, por exemplo, né? E o seu trabalho é traduzir um filme, você não vai utilizar isso, certo?
Você vai colocar para aquela frase uma versão que melhor explica a intenção do falante na língua portuguesa. Mas aqui, estudando a estrutura, ok, você pode usar a tradução direta. Então, olha só, algum e alguns. Quando você tem essa ideia de algum e alguns sendo suficiente, tá? Sendo algo suficiente. O que você tem aqui? Você tem we have some time. We have some time te dá uma ideia que você tem algum tempo, tá? E depois, quando você vem para essa ideia de um pouco, né? Ainda pensa no singular, tá? Pensando sempre no singular aqui. Então, se eu tenho algum tempo, eu tenho some time. Se eu tenho um pouco de tempo, eu tenho a little time. We have a little time. E se eu tenho tempo insuficiente, we have a little time. Aí você vê que você tira o A. E olha a diferença quando você tira o A. Enquanto com o A eu vou dizer que eu tenho um pouco, sem o A eu vou dizer que eu tenho pouco. E se é pouco, não é suficiente. Entendeu? Então, we have little time. We have little time. It's not enough. We can't do anything. Não é o suficiente. E pronto, que é little, tá? Então, observe essa ideia de algum, um pouco e pouco. Suficiente, ok, insuficiente. E aí você tem o some, a little and little. Ok? Lembrando que tudo aí tá o quê? No singular, porque time é uncountable, tá? Mas, enfim, a ideia aqui é suficiente, ok, insuficiente. Agora dá uma olhada nessa ideia aqui. I bought some books. E aí você vê que o some pode usar no plural também, né? E aí você tem a ideia de que eu comprei alguns livros. Se eu comprei alguns livros, provavelmente eu estou satisfeita porque eu comprei alguns e tá suficiente. Mas se eu digo assim, I bought a few books, eu tô dando a entender que eu comprei uns poucos livros. Então, eu usei a expressão poucos. E se é poucos, é ok. Foi uns poucos, então tá ok. Mas se eu falo sem o A e eu falo I bought few books, então eu falo que eu comprei poucos livros. Não tá ok, está insuficiente. Então, essa ideia de suficiente, ok e insuficiente pode te ajudar a utilizar some, a little, a few, little ou few, ok? Essa é a ideia que nós temos aqui, gente. Então, eu espero que isso tenha te ajudado a evoluir, né? A avançar no seu speaking a partir do momento que, comparando um pouco as palavras, você tem aí mais poder de dar ênfase ou de minimizar, né? Aquilo que você deseja durante a sua fala. Ok, guys? So, revisando aqui, né? O some expressa uma ideia neutra, está de bom tamanho, né? O a few and a little, uma ideia de que é pouco, mas ainda assim está bom. E few e a little sem o A aqui é uma ideia negativa, né? Que é pouco mesmo e que bom que se pudesse fazer ou ter mais. Ok, pessoal? So now it's your training time. Get ready to your conversation class, ok? See you there. Bye bye, guys.